E aí, senhores, tudo bem? Sou o Pedro aqui da Dr. Auto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre BMW. Um dos carros aí que vendeu bastante aí durante esses 10 anos, de 2013 a 2019, com essa carroceria F30 aqui, tá? É uma 320 com motor N20 B20. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse motor aqui, N20 B20. Esse motor equipou tanto a 320 como a 328 nessa carroceria aqui F30, de 2013 a 2019. O motor N20 B20, na 320 ela vem com a calibração de 184 cavalos e mais ou menos 28 kg de torque, com 0,6 de pressão na turbina, e na 328 tem algumas particularidades desse motor que mudam um pouquinho, mas basicamente a calibração é diferente. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção agora dela e o que você tem que ficar de olho nesse carro na hora que você for comprar ou na hora que você for fazer uma manutenção nisso aqui. Itens básicos que às vezes passa batido porque não é um item que fala assim, nossa, é um problema muito grande de cara, visualmente não parece que tá feio, mas na verdade tá feia a coisa e se você não fizer, piora. Vamos falar um pouquinho aqui. N20, basicamente você tá vendo aqui o motor 4 cilindros da BMW, turbo alimentado, tá? Um dos problemas mais crônicos de cara que você consegue pegar na hora que você olha um N20 aqui, são as correias. Vem um pouquinho para você dar uma olhada aqui nas correias dela aqui. Parte de correias e tensionadores, ó. Esse carro aqui ele tem um problema muito característico que o pessoal acaba se esquecendo de fazer. É uma manutenção simples, mas se você não for feita essa manutenção, pode gerar uma manutenção realmente pesada e problemática. Quando eu falo problemática é o seguinte, essa correia aqui, ela é uma correia de 6 ribs, ou 6 costelas, né, que a gente fala. Uma correiazinha dessa aqui, ela toca o alternador, ela toca o virabrequim, o tensionador aqui. E é o seguinte, essa correia, se você não troca essa correia, o que acontece? Ela começa a fiapar, e nisso que ela começa a fiapar aqui, ela começa a rodar ali, como ela toca ali entre a polia do virabrequim e a parte e aquele espacinho que sobra ali do retentor, que veda ali o óleo. Se isso aí acontece, ela escapa, ela começa a desfiar, você pode ter um problema além da correia, você pode ter um problema de vazamento. Por que vazamento? Porque nisso, ela funciona, se ela estiver desfiada, ela meio que ela corta o retentor, que veda ali o óleo, da parte de baixo ali do virabrequim. Se ela rasgar e ter essa infelicidade, e vai começar a jogar óleo para frente, vai esvaziar praticamente seu cárter todo. Toda vez que tiver ligado o carro vai esvaziar e você pode ter um problema se você estiver numa estrada de perder o motor por causa de um kit correia desse aqui. Geralmente, esse kit correia aí você troca com uns 80, 90 mil. Isso se você não tiver esse problema aqui, ó. Esse aqui é o cavaletão de óleo, tá? Quando esse cara aqui vaza, geralmente cai por cima da correia, tá? E correia, borracha melada com óleo não é recomendado em nenhum momento, em local algum. E quando acontece isso aqui, você pode ter um problema gerador de outro. Por exemplo, se isso aqui tá vazando na sua N20 e você tá postergando o serviço e tá pingando na correia, muito provavelmente em breve você vai ter um presente que eu acabei de falar agora. Ela pode escapar, estourar, fiapar e você ter um presente tanto com isso aqui, que está vazando, quanto o estrangulamento ali do retentor de baixo. Pode estar, se ela vier a rasgar e correr para dentro, o fiapo pode até correr para dentro do cárter. Isso aqui é um problema bem gigante que você pode ser evitado com poucas coisas, entendeu? Outro problema que deixa mecânico louco, proprietário doido, é em relação à parte de mangueiramento, tá? Tanto na parte de arrefecimento, quanto na parte também de pressurização. Esse carro aqui trabalha com MAF. Por trabalhar com MAF, ele trabalha com cálculo correto ali de fluxo de ar ali dentro do sistema. Se tem algum tipo de problema de entrada de ar falso por mangueira ressecada, pode dar um foco aqui para vocês verem também, mangueira ressecada, rachada, começa a dar fluxo de ar aqui
indevido e o carro fica extremamente louco, o carro falha, o carro fica quadrado e você acha que é problema de bico, problema de outros problemas possíveis, esse carro também dá esse problema, mas não, é apenas a parte de pressurização. Geralmente essas mangueiras, elas tendem, um carro de 100 mil quilômetros, 90 mil quilômetros, já tendem a dar problema em relação a rachaduras ou qualquer manuseio que você vai fazer num carro desse. Você, mecânico, que está mexendo num carro desse, tem que ficar muito atento, já deixar o seu cliente ciente, ó, tô mexendo no teu carro, um N20 já com mais de 10 anos de uso, quilometragem alta, todas essas questões, porque como ele trabalha muito quente, pode ser que você numa manutenção ali, mesmo com todo o cuidado, venha se a quebrar algum tipo de mangueira. E é um prejuízo enorme, porque as mangueiras desse carro não são baratas, são mangueiras super caras. Essa aqui não deu problema disso ainda, tá? Mas geralmente dá. A bomba de alta para de funcionar direito e o carro começa a falhar, começa a não ter o desempenho correto. Uma bomba de alta dessa aqui, ela trabalha mais ou menos com 150 bar de pressão, ela é um multiplicador para os bicos de injeção direta. E quando isso acontece, ela começa a dar problema, aí é uma cascata, que o carro começa a falhar, o carro começa a não ter o desempenho correto, pode até parecer de repente até um bug do propulsor aí, quando você está andando com o carro, e todo mundo sabe que dono de BMW aí, quando aparece grupo propulsor, já sabe, né, que não é legal. A parte de bico, geralmente ele não trava, tá? Ele perde estanqueidade, começa a gotejar, o carro começa a falhar. Nesses casos, aqui a gente consegue verificar e tentar salvá-lo. A gente trabalha com parceria com o laboratório, a gente tira os bicos e faz uma análise para ver se a gente consegue salvar um bico desse aqui. Caso contrário, só trocando mesmo, tá? Ele começa, geralmente ele não trava aberto, geralmente ele perde estanqueidade. O que é estanqueidade? Ele começa a gotejar. Nisso que ele começa a gotejar, pode causar um grande problema aí futuro no seu motor, e principalmente se você estiver deixando isso resbalar na sua vida aqui, não fazer a manutenção dela correta, você pode acabar perdendo o seu motor de brincadeira. Já falamos dos BBBs, 2 BBBs, né, que a gente fala do bico e da bomba de injeção direta, e agora a gente vai falar também das bobinas. No mercado hoje aí já tem muita bobina dessa daqui disponível num preço acessível, mas já trocamos bobinas assim, já trocamos algumas bobinas aqui e já tivemos algumas experiências boas e ruins. Nós recomendamos aqui você procurar bem onde você vai comprar esse tipo de bobina, porque às vezes o problema é bobina, você troca a bobina e o carro continua falhando, mas não porque um erro de diagnóstico, por causa da qualidade da bobina que você está colocando no teu carro. Tem muita peça falsificada aí no mercado aí, às vezes seu diagnóstico está correto, mas na hora da manutenção você tem esse resbalo aí no seu fornecedor. Outro problema bem crônico nesse carro, a parte de tampa de válvula. Isso aqui, o dono, quando está andando com o carro, sente aquele cheirão de óleo. 90% das vezes aí é a tampinha aqui que trinca e o fedor é tão grande que até resbala para dentro do carro. Mas acontece o seguinte, se a sua BMW tem mais de 100 mil quilômetros, mais de 90 mil quilômetros, muito provavelmente você vai ter que trocar ou a tampa de válvula ou a junta. Lembrando, essa tampa de válvulas aqui, ela é de plástico, tá? E muitas vezes, nesse caso, ela ser de plástico, às vezes não só trocando a junta dela, resolva, tá? Porque ela pode estar empenada. O que acontece? Ela vaza, cai no coletor aqui e sai aquela fumaceira desgraçada que todo mundo já conhece já. Nesse caso, a gente recomenda o reparador, a gente faz aqui, a gente retira a tampa, mede, vê se ela está empenada numa superfície de vidro, para ver se ela está certinha. Se ela estiver certinha, a gente troca, junta e resolve o seu problema. 90% dos casos não resolve se não trocar a tampa inteira. Neste caso aqui, a gente fez um upgrade. O que é upgrade? A gente colocou uma tampa de alumínio. Essa tampa aqui, a gente tem menos chance dela empenar de novo. É bem mais resistente que uma tampa de plástico. E também o visual também é bem agradável, aí todo mundo já olha e fica lá, nossa, que coisa bacana. Esse é um dos problemas crônicos também desse modelo específico de N20. Lembrando, esse N20 também se encaixa também com o modelo da 328, que é praticamente o mesmo motor, só com algumas configurações diferentes. Esse carrinho também, em relação a coisas escondidas de funcionamento, que não aparece no seu painel,
mas o carro funciona de modo oculto. Antes de comprar um carro desse aqui, você vai vir em uma oficina especializada e vai ver, primeiro, a parte de motor, parte de arrefecimento, todas essas questões, porque esse carro aqui, o bloco dele é bem frágil, tá? Quando eu falo bem frágil, não venham me criticar e falar, não, mas é estágio 2, é fortão, assim, em relação à temperatura. Se você não trabalha com a temperatura correta dele, muito provavelmente você vai empenar o seu cabeçote, empenar o seu bloco, aí já vem aquela coisa, né? Fazer um motorzinho inteiro desse aqui não é barato. Um problema que fica muito oculto aí, que grande parte do pessoal, quando vai fazer um diagnóstico desse, pega, é a parte da válvula termostática. Ele recebe um sinal modulado daqui que controla diretamente aqui a válvula termostática. Quando ela está com problema, ela não aparece no painel, só aparece quando você passa o scanner. Aí que está o problema. Se ela trava fechada, você ganha um brinde, pode ser ganhar até um brinde num cabeçote estourado. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando você vai comprar uma 320, faça o scanner antes, pague uma pré-compra, leve no seu mecânico especializado. Se você não tiver mecânico especializado, pode trazer pra gente que a gente olha pra você, mas assim, tome cuidado. É um dos problemas aí que fica oculto, não aparece no painel, não acende de injeção. E se acender é porque a coisa já fedeu já. Outra coisa que a gente recomenda fazer, isso aí a gente recomenda para todos os carros de injeção direta acima de 60 mil, 70 mil. Claro, tem uns que carbonizam mais e outros que carbonizam menos. Neste caso aqui, é a limpeza dos dutos de injeção direta. A gente faz o processo de descarbonização aqui. Nesse processo aqui a gente já recomenda limpar os dutos aqui e já fazer a limpeza dos bitos de injeção direta que a gente faz aqui, conveniado com o laboratório. É um carrinho que você tem que tomar cuidados como esse antes de ter problema. Lubrificação é uma das partes mais importantes desse carro, porque você previne problemas com o famoso Valvetronic. Quando você tem problemas com o Valvetronic, você já sabe que a manutenção vai ficar bem cara. Você consegue visualizar mais ou menos isso aí quando você vai comprar um carro desse tipo, quando você abre a tampa de válvula. Você abre aqui ó, a tampa do óleo da tampa de válvulas. Você consegue jogar o celular aqui e visualizar como é que está a parte de lubrificação. Se tiver com muito verniz, você já sabe que o carro já não teve uma troca de óleo regular, ou pode até ter tido, mas não teve o cuidado de atender as normas da BMW, de Long Life. Tá? É um probleminha que você pode evitá-lo. Se você vai comprar um carro desse e você vê que a lubrificação já não está assim, eu recomendo você comprar outro carro, tá? Em relação à transmissão, ele está com um senhor conjunto aqui, tá? É uma ZF8 8HP 45, se eu não me engano. É uma transmissão aí excelente, econômica e muito raramente algumas coisinhas teve algum tipo de problema com mecatrônica. Não é um problema crônico como outros carros aí que a gente vê, como por exemplo o Volkswagen. Agora em relação a um carro de 10 anos, manutenção de um carro de mais de 10 anos aí. Problema de coxim, tá? Principalmente o coxim lado esquerdo aqui, tá? Que ele sustenta praticamente o motor todo, um coxim hidráulico. Os coxins desse carro não são baratos, tá? Não é um coxim barato, se você pôr paralelo, você vai sentir na hora que você ligar o carro. O carro vai vibrar todo e carro que vibra, você já sabe que é coxim paralelo. 90% das vezes quando troca e o carro tá vibrando, é coxim paralelo. Sempre opte por original ou genuíno nesses carros, tá? Um problema de coxim, creio que qualquer carro com mais de 10 anos possa ter um problema de coxim nesse carro. Esse carro também tem um problema da caixa de direção, que ela começa a fazer ruídos, dá para até você regulá-la, tirar um pouco da folga, mas ela geralmente volta a ter esse barulho. É uma peça extremamente cara, mas se você quer resolver esse barulho, você vai ter que trocar, não tem muito o que fazer. Parte do suspensão, conforme nós temos as ruas muito boas aqui em São Paulo, Brasil, todo mundo já sabe, mas apesar disso ela aguenta muito bem. Porém, parte de amortecedor, kit, batente e tudo mais, como qualquer carro de 10 anos que roda no dia a dia, dá problema. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas aí sobre relação a 320, tá? É um carrinho muito bom, os benefícios dele que entrega é excelente, mas tem as suas peculiaridades e alguns resbalos da marca, como qualquer marca tem. Se estiver precisando de uma manutenção corretiva, preventiva, seu BMW aí ou qualquer importado alemão, chama a gente aqui da Dr. Auto, tá? A gente vai ser um prazer receber o seu veículo e fazer o melhor possível
por você. Não esqueça de ativar o sininho que tá aqui embaixo, ajuda os caras aí, que os caras estão fazendo um conteúdo muito bom. Se inscreva-se no canal da TV Mobility e muito obrigado aí.